Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui na Infomoney TV. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes. Muito prazer, muito obrigado pela audiência. Hoje a gente vai ter um programa para falar sobre gestão de fundos imobiliários, gestão de carteira, de investimentos em fundos imobiliários. Tema que te interessa e muito, não é? Mas antes, como de costume, eu vou dar alguns destaques da semana, quero dar uns destaques até para umas próximas semanas, uma próxima conversa, e depois a gente vai conversar aqui com o Eduardo Levi, da Rio Bravo, que vai passar todo o conhecimento para a gente, para mim, para você. Vai ser uma conversa muito enriquecedora, você vai ver. Então deixa eu já começar com os meus destaques aqui. A BMF Bovespa soltou o boletim mensal dela, né, do mercado imobiliário, e a última vez eu tinha dito que havia diminuído o número de cotistas. E dessa vez, pelo contrário, os cotistas aumentaram, né? Os investidores em fundos imobiliários cresceram um pouquinho do mês passado para esse mês. São mais 522, um crescimento de 0,61%. Muito bem-vindos, novos investidores, mas assistam ao programa Fundos Imobiliários para investir conscientemente, hein? A gente tem 126 fundos listados na BMF Bovespa. O patrimônio líquido desses fundos todos soma 36 bilhões de reais. Já o valor de mercado deles soma 29,9 bi, ou seja, ainda tem um desconto de 17% entre o que eles valem lá no seu patrimônio e o que eles têm sido negociados na Bolsa. Um bom assunto para a gente perguntar para o Eduardo Levi se tem aí um ganho ainda no mercado disponível para os investidores. Fatos relevantes que eu vi saindo na semana. O RBGS, o Shopping Sulacap, anunciando o fim daquele período de rentabilidade garantida. Eles chamam de prêmio de locação, mas enfim, a renda mínima, o prêmio de locação está chegando ao fim. O mês que vem é o último rendimento que conta aí com essa rodinha na bicicleta. A partir de dezembro o fundo roda por si só. O rendimento vai ser lucro líquido, ou seja, receita operacional, lucro líquido sem nenhum prêmio, sem nenhuma parte aí garantida pelo empreendedor. Então preste atenção, se você é cotista desse fundo, não se assuste, não vai dizer que foi pego de surpresa. Em dezembro, a partir de dezembro, o rendimento já deve ter uma diminuição, certo? Outro fato aqui, o BBVJ11, o BB Votorantim, JHSF, Cidade Jardim Continental Tower, nome comprido esse, hein? Tem um locatário que vai devolver uma laje. E ele já havia notificado que ia devolver 4 andares e meio, 4 lajes e meia. Mas o administrador negociou e conseguiu que ele devolva só uma laje, e então eles soltaram um fato relevante, já dizendo que isso deve levar a um impacto no rendimento de 0,077 por cota, ou seja, o rendimento vai diminuir um pouquinho a partir do próximo mês em função de uma laje menos alugada, não é? E por fim, um outro fundo, o Mérito, Fundo de Investimento Imobiliário, anunciou a aquisição de uma participação em um condomínio em Ubatuba. O valor dessa aquisição foi de R$ 1.420.000. Então, se você é cotista do fundo, o patrimônio aí está sendo alocado em imóveis como se espera. Mais alguns detalhes do mercado real, do mercado de tijolo, mercado de galpões e o mercado de escritórios, de lajes corporativas. A Engenbank já soltou aí o seu relatório trimestral com dados bem atualizados, mostrando que o mercado industrial e logístico, ou seja, aqueles galpões de logística que muitos fundos investem, a disponibilidade no Brasil como um todo está em quase 26%, 25,8% desses galpões estão vagos, sem locatários. E quando o olhar é feito só sobre o estado de São Paulo, isso cresce para 29,1%. O período é difícil, a crise torna o trabalho do administrador mesmo desafiador, porque não é fácil lidar com um cenário tão raro desse, de ver 30% dos galpões desocupados, não é? E outra consultoria, a JLL, soltou um relatório chamado First Look, ou seja, ainda não está com todos os dados trimestrais abertos, dizendo que vai surgir uma outra Paulista em São Paulo até 2017. Quer dizer, tem tanto imóvel para ser entregue, tanto escritório de alto padrão para ser entregue, que equivale aos escritórios de alto padrão que já existem hoje na Avenida Paulista.
Quer ver? Vamos dar uma olhada nessa ilustração que eles mesmos trouxeram. Ó. Vão ser 17 novos edifícios entregues até 2017, o que se equivale a uma comparação ao que existe hoje já na Avenida Paulista. Mas isso é só uma forma de ilustrar. As entregas vão ser espalhadas por São Paulo. E está aqui, ó, a região da Marginal sofrerá um grande impacto com esses lançamentos, recebendo 158 mil metros quadrados, que deve aumentar bruscamente a taxa de vacância na região. Então a maioria desses novos imóveis vão ser entregues lá na região da Marginal. São 358 mil metros quadrados ao todo de prédios que devem ser entregues até o final de 2017. Mas isso é só uma palhinha sobre esse assunto, porque felizmente esse pessoal já confirmou, a gente vai receber tanto a JLL quanto a Engebank ao longo do próximo mês. Vamos falar com quem entende, com quem acompanha o mercado de imóveis de perto, e aí sim a gente vai ter todos os detalhes desses estudos todos tão importantes para quem investe e para quem administra fundo de investimento imobiliário. Ok? Por fim, antes da gente começar a entrevista, eu quero dar o meu recado, dizer para você que ainda não conhece, que conheça o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse que eu gravei em parceria aqui com a Infomoney Educação. São mais de 8 horas de conteúdo, você vê aqui na tela os módulos, né? Tudo que você vai aprender, desde entender a estrutura jurídica de um fundo imobiliário, até como então montar uma carteira, gerir uma carteira, comprar, vender, e a tributação, como que você é tributado, como que você vai fazer a apuração, o recolhimento e a declaração do seu imposto de renda. Então, para o investidor pessoa física, tem todos os passos. Eu vou mostrar aqui como é que você chega lá, ó, no site do Infomoney na home, basta clicar em menu, cursos, vai ser direcionado para a página de cursos do Infomoney, com uma série de cursos interessantes sobre vários outros produtos financeiros, e aí vai encontrar aqui o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicou em Saiba Mais, você vai ter acesso a todo o programa, bem detalhado, e aí vai poder decidir por fazer esse curso ou não. Eu sou suspeito, mas eu recomendo, porque foi feito com muita seriedade. Tá legal? Muito obrigado, vamos ao que interessa, vamos conversar com o Eduardo Levi. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. E a gente tem um papo grande, extenso aqui e interessante. O pessoal quer saber muita coisa de quem está lá na ponta fazendo essa gestão. O que eu puder ajudar. Muito obrigado. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. O Eduardo Levi é da Rio Bravo Investimentos, uma gestora de recursos de mais ou menos 10 bilhões de reais. 11.300, é uma das maiores independentes do Brasil. Uma das maiores gestoras independentes do Brasil. E que atende tanto institucionais como pessoas físicas. Perfeito, e com um DNA muito forte em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, tem uma parte de administração de fundos imobiliários. Perfeito. Né? Uhum. Então eu queria que você começasse explicando esse serviço de gestão. Se eu sou um investidor pessoa física, eu posso contratar o serviço de gestão da Rio Bravo? Sim, como pessoa física, a partir de 2014 nós lançamos os portfólios Rio Bravo. Os portfólios Rio Bravo são exatamente um serviço de gestão de longo prazo para o cliente pessoa física, de todo tamanho, a partir de 250 a 300 mil reais, onde nós fazemos uma gestão mais ativa de carteiras em todas as classes de ativos, via uma arquitetura aberta, fundos de mercado, via ativos, e boa parte dessa carteira, e em muitos casos exclusivamente, a gestão é feita para fundos imobiliários. Eu sei que a gente vai falar de como esses fundos se encaixam no portfólio, mas só para dar uma introdução, fundos imobiliários fazem parte, como classe de ativos, dessa carteira diversificada, e essa é uma forma de trazer um ganho excedente, trazer um ganho adicional ao CDI ao longo do tempo, sem que essa oscilação, a volatilidade do mercado atinja a carteira do investidor. Quando o mercado sobe, essa volatilidade não é notada, mas quando a volatilidade é para o outro lado, machuca.
E aí, então tem gente que contrata o serviço só para uma alocação em fundos imobiliários e tem gente que contrata o serviço para uma alocação do patrimônio como um todo. Perfeito. E fundos imobiliários costuma ser uma classe importante na alocação Sim. do patrimônio total de um importante para o investidor brasileiro que tem isenção e em momentos como foi 2014, 2015, começo de 2016, onde havia um desconto muito elevado para valor patrimonial, as opções de investimento, as oportunidades eram muito interessantes. E esse desconto que eu falava agora, que está em 17%, ele já foi de 30% na média, né? Alguns fundos até com desconto maior em relação ao seu patrimônio. Exatamente, mas aí é interessante entrar nas subclasses. Não são todos os fundos que têm esse desconto, alguns são muito caros e outros correm um risco maior, mas tem esse potencial de ganho de capital porque há um desconto para o valor patrimonial, ou então, no caso de lajes corporativas, tanto multi como monoativos, você tem o preço da cota deprimido por conta de vacância alta. Então, existe um racional para cada uma dessas subclasses. Você deve estar lembrado, quem não assistiu o segundo programa dos fundos imobiliários, a gente falou justamente sobre essa estratégia de compra de vacância. E agora o Levi volta a mencionar, o Eduardo Levi volta a mencionar a estratégia de comprar vacância. O fundo imobiliário é um excelente ativo para renda, mas existem outras estratégias possíveis de se desenvolver, né? Não só a da renda. Né? Correto. Bom, além de carteiras individuais, você também é responsável pela gestão de um fundo de fundos imobiliários lá. Sim. Nós criamos, no final de 2013, um fundo de fundos imobiliários. Era uma demanda de institucionais, tanto é que 95% das cotas continuam nas carteiras de RPPS, mas existe um percentual ainda reduzido na carteira de investidores individuais. Mas é um fundo de fundos imobiliários que, principalmente de um ano e meio para cá, com a volatilidade mais alta, passou a ser um pouco mais arrojado buscando esse ganho excedente. Sim. Eu acho que o gestor tem a obrigação de acompanhar a inflação no que diz respeito aos rendimentos mensais e procurando entregar no longo prazo um ganho excedente para justificar a alocação num fundo de fundos imobiliários. Esse é um fundo muito próximo nosso. Mais uma vez, o DNA da casa já vem da área de imobiliários. Agora, em junho, sou eu fazendo propaganda do fundo. Em julho, na verdade, a revista Investidor Institucional criou rankings para os diversos fundos imobiliários. E no caso de fundos, o nosso fundo, que é o Caixa Rio Bravo, fundo de fundos imobiliários, foi o primeiro colocado, tanto em TIR como valorização de cota, que são os dois critérios mais importantes para quem investe nesse tipo de ativo. Retorno próximo de 39%, 40% nesse período. E desde o começo do fundo, no final de 2013, o fundo também vem se comportando muito bem. Eu acho que, olhando para frente, tudo vai ser um pouco mais difícil para os fundos de fundos, mas existe ganho, existe espaço para se criar valor, trazer um retorno adicional acima do benchmark, do índice de referência. Sim. Que é o IFIX. Que é o IFIX. Eu quero te fazer mais uma pergunta a respeito da gestão desse fundo, ou de gestão de fundos como um todo. Mas antes eu queria só explicar algumas coisas que talvez não sejam claras para quem está assistindo. RPPS é o fundo de pensão dos funcionários das prefeituras. Perfeito. É o fundo de aposentadoria de quem trabalha nas diversas prefeituras aí, Brasil afora. Okay. Né? E quando o Eduardo falou de TIR, ele está dizendo uma coisa é olhar, eu comprei a cota por 10 e hoje ela vale 11, então eu estou tendo um ganho de 10%. Mas até essa valorização, se passaram 3, 4, 5 meses e eu fui recebendo rendimentos mensais. E a TIR ela vai então computar o ganho, o valor patrimonial aqui, o ganho
de mercado com a cota e mais todo esse fluxo de recebimentos. Perfeito. Não posso falar melhor. Para ficar tudo sempre claro e esclarecido, né? Eu tenho uma dúvida a respeito, no geral, de quem faz administração de fundos imobiliários. Uhum. É um fundo de valores imobiliários que não tem opção, que não tem índice futuro, que não dá para ficar vendido, não tem aluguel. É um desafio maior do que fazer a gestão de um fundo de ações ou de um fundo de renda fixa? Cada classe de ativos ou cada veículo tem suas vantagens e seus limites. Eu não sei se é mais difícil. No Brasil, por conta do incentivo fiscal, as taxas são comprimidas e quando você oferece isso via fundos de fundos, você perde a isenção fiscal. Sim. Ou não existe. Então, você já parte de um ponto um pouco mais complicado. Você tem que buscar valor e entregar o resultado que o investidor procura, no nosso caso, trazendo um pouco mais de gestão ativa, entendendo o cenário para 6, 12, 24 meses e procurando posicionar a carteira de forma a capturar esse ganho. Então, ao longo, no começo do ano, a nossa visão era de uma melhora substancial. Então, eu procurei alocar naqueles fundos que tinham mais a subir. Sim. Hoje, o cenário é um pouco diferente. E eu preciso entregar o que o cliente procura, no fim das contas, que é rendimento. Então, você muda um pouco a cara da carteira para poder atender não só o investidor, mas fazer com que o fundo acompanhe o cenário daqui para frente. Realiza um pouco do lucro, Exato. Muda a alocação e preserva o lucro que foi feito no melhor momento. Esse fundo tem uma peculiaridade que a cada semestre você é obrigado a distribuir pelo menos 95% do lucro. Verdade. Então eu não consigo nem guardar esse lucro. Tanto é que nesse primeiro semestre, por conta da valorização elevada, nós realizamos um lucro enorme. Por conta disso, a distribuição mensal, que no começo do ano ficava em R$8, bateu R$12 em junho e agora já voltou para níveis mais sustentáveis. E agora nós continuamos a procurar alternativas, apostando também numa carteira que não tenha grandes oscilações, porque no fim das contas não é o que o cliente procura, não é um fundo alavancado, mas sem deixar de passar as oportunidades que podem vir pela frente também. Você pontuou um detalhe que eu não tinha falado, né? Quer dizer, fundos de investimento não são tributados, mas o fundo de investimento imobiliário, talvez por um cochilo do legislador, ele paga imposto de renda quando vende cotas com lucro. Verdade. E isso sim dificulta a vida do gestor, talvez mais do que a ausência dos derivativos que eu tinha falado. Né? Correto. Verdade. Muito provavelmente um dia a gente até corrija isso, né? O legislador perceba que criou uma anomalia, que só fundo imobiliário que tem isso, né? Mas é um desafio. O mercado brasileiro é interessante porque nós temos essa cultura de alta inflação lá de trás e por conta disso o mercado financeiro, o mercado bancário são muito desenvolvidos. Mas no que diz respeito às estruturas de investimento, a própria legislação, ainda falta muito. Os mercados ainda não são muito eficientes, não é clara a tributação para cada um desses produtos. Vide a medida provisória 694, que no começo do ano derrubou esses mercados só para sair de pauta e por conta disso as cotas voltaram a valorizar. Mas de qualquer maneira, eu acho que ao longo dos próximos 2, 3 anos, com uma estabilidade maior, é possível que esses mercados não só cresçam, mas que encontrem as suas estruturas ideais de uma e de outra classe de ativos. De qualquer maneira, essa reforma da instrução CVM 472 já mostra algum avanço nesse sentido. Né? Não há dúvida que a CVM procura sempre
adiantar esse processo e nós caminhamos para a direção certa, mas ainda há muito para se fazer. Legal. Bom, agora sim é a pergunta do desafio, né? Ok. Fundo imobiliário, eu falo, assista o primeiro programa que está lá, é só entrar na página do Infomoney, TV Infomoney, chegar lá no programa, eu falo que fundo imobiliário tem bigode de foca, nariz de tamanduá, orelha de camelo e jeitão de sabiá, né? Porque ele parece imóvel e não é, parece renda fixa e não é, parece ação e não é. Então esse é o desafio, né? Como é que fazer a gestão de um fundo de renda variável, que é o fundo imobiliário, mas que tem um comportamento muito atrelado à renda fixa, diferente de outros ativos de renda variável. Então, como que é analisar um produto assim tão complexo e como que é o processo de seleção desses fundos? Não é uma pergunta fácil de responder. Eu vou tentar resumir. Para nós, tudo parte do perfil do investidor. Mais do que o perfil do fundo imobiliário, o perfil do investidor. Porque, como você falou, o fundo imobiliário se comporta como renda variável. E não é só no Brasil, no mundo inteiro. As oscilações são enormes, a volatilidade é enorme. Mas esse componente renda fixa, muitas vezes, atrai o investidor que procura uma renda certa mensal. Para esses investidores, eu peço muita calma, muito entendimento. Nós passamos essa informação para que ele saiba que, sim, eu tenho como garantir uma renda mensal, mas há riscos envolvidos nessa carteira. E se o investidor estiver tranquilo com essa história, é possível sim tratá-lo de uma forma menos volátil do que ele realmente é. Como eu falei anteriormente, quando a cota valoriza, essa volatilidade não é sentida. Sim. Mas no começo do ano, quando você viu cotas de fundos cedendo 30%, 40%... Aí assusta. Porque é aí que o investidor faz conta e fala, se eu vender hoje a minha cota, eu tenho menos 30%. Mas, de qualquer maneira, entendendo a história, entendendo os riscos corretos, tendo uma visão de mais longo prazo, é possível tratar em algumas classes ou subclasses como um investimento mais de renda fixa. Óbvio que não são todas as subclasses que devem ser tratadas dessa maneira. Uma renda mais previsível do que fixa, vamos dizer assim. Correto, né? Porque exato. ela está sempre condicionada ao evento lucro e pode ser impactada por N fatores. Né? Correto. Mas sim, ele te dá uma previsibilidade de renda que outros produtos de renda variável não dão. Né? Perfeita. Mas alguns até comparam com ações... com fundos de dividend yield. Desculpa, eu estou falando em inglês, a gente traduz, mas da mesma maneira, você monta uma carteira de ações que pagam dividendos X muito previsíveis por conta do histórico da empresa e do negócio, mas que também tem essa grande oscilação vamos dizer, no principal. Sim, é isso, é a combinação. Aliás, o principal... Se a gente colocar um gráfico da NTNB aqui sem falar que é NTNB, que é o Tesouro IPCA+, se eu não te disser que é o Tesouro IPCA, você vai achar que eu pus um gráfico do Ibovespa. O principal oscila, né? E a renda é que muita gente ainda confunde isso, né? Perfeito. Acha que a renda fixa tem o preço fixo. O que é fixo na renda fixa é o comportamento da renda e não o comportamento dos preços. Né? E isso tudo causa confusão no investidor e a dificuldade até de fazer essa comunicação que você estava falando. Né? E exatamente por isso eu volto ao nosso primeiro passo, que funciona para fundos imobiliários e para carteira, para qualquer portfólio. Meu primeiro trabalho é entender o perfil do cliente. Se ele precisa de renda ou se não precisa, se ele procura ganho de capital ou não, e se ele tem apetite para isso e quão flexível esse apetite. Porque no momento de estabilidade, eu mesmo, como investidor, sinto que posso passar por um período de vacas magras. E quando a coisa aperta, é que você faz conta e vê que, de repente, eu estou absorvendo mais risco do que eu deveria absorver. Então, essa
a flexibilidade desse perfil também é importante. Eu vi lá no site que tem um questionário bastante extenso, que é para você conseguir capturar esse perfil com mais clareza. Né? Normalmente você tem, toda instituição, banco, você tem esse processo de conhecer seu cliente e entender o seu perfil de investimento. Nós fomos um pouco além. Então, eu passo mais tempo procurando entender no detalhe o perfil do investidor para poder entregar exatamente o que ele quer. Sim. Não só em fundo imobiliário, mas em todas as classes, aqui e também no exterior, via instrumentos negociados no Brasil. Ali a gente até comentou isso agora há pouco, numa alocação para uma carteira, você colocaria REITs, colocaria fundos imobiliários estrangeiros, americanos ou de outros países? Hoje não. A incerteza é enorme, são fundos muito voláteis, por incrível que pareça, oscilam mais do que as ações e mais do que os fundos imobiliários brasileiros e com um retorno muito menor. Então, o REIT, o fundo imobiliário no exterior, não é uma classe interessante para o investidor brasileiro. Há outras classes interessantes que não têm tanta volatilidade e uma das razões de você investir no exterior é diminuir a volatilidade. É a baixa correlação que você tem com o resto da carteira. Então o REIT não é uma alternativa interessante. Não contribui para isso. Para um americano, investir num REIT e ter 4% de yield é uma maravilha com a taxa de juros que eles têm. Exato. Para um brasileiro não interessa. Perfeito. Bom, mais uma pergunta aqui, e para essa pergunta tem uma série de ilustrações, um material que a Rio Bravo cedeu gentilmente para a gente. Eu quero saber o seguinte, a pergunta que todo mundo quer fazer. O IFIX subiu bastante, nominalmente ele está até na máxima histórica, nominalmente. Ainda é um bom momento para comprar? Está caro, está barato, dá para entrar? Bom, nominalmente, como você falou, ele está na máxima histórica, levando em consideração as distribuições, não está na máxima histórica. Sim. Então esse é um ponto importante. O cenário também mudou muito de 3 anos para cá. Também é importante. Nós entramos no detalhe para entender como cada subclasse, porque aí é importante entender, o IFIX é uma cesta de fundos imobiliários. Com vários, galpão, escritório, Exato. Shopping. Corporativo que tem muitos ativos ou tem um ativo só, fundos de agências bancárias, logísticos, são os galpões, fundos de shopping. Então, esses fundos se comportaram de maneira diferente ou distinta e alguns parecem realmente muito caros e outros ainda podem se valorizar muito por uma melhora do cenário Brasil. Se você faz uma comparação, por exemplo, desses fundos corporativos contra a NTN, vamos entender, a NTN, que é o título do Tesouro indexado à inflação, nós pegamos esse título com um vencimento, com risco parecido com o dos fundos. Só um minutinho para pedir. Você pode pôr na tela para a gente? Assim quem está te ouvindo agora fica mais fácil. Então, aqui a gente consegue ver o quê? Se você quiser até apontar aqui, Posso. Fica à vontade. Esse trabalho foi feito para diversas janelas, isso é muito importante. De 1 ano para cá, de 3 anos e 5 anos. Então, existe um prêmio, como deveria ter, um prêmio de risco, você corre um risco maior comprando o fundo imobiliário, então você tem que ser pago por isso. Então existe um prêmio em relação à NTN histórico, por exemplo, no caso de fundos, no caso do IFIX especificamente, de cerca de 4%, 4,1%, 4,15%. Ou seja, quem investe em fundo imobiliário deveria receber 4% a mais do que quem investe numa NTNB. Perfeito. Para compensar o risco a mais que ele corre nessa classe de ativos. Exatamente. Hoje, esse prêmio está em 3,59%. Então, na comparação histórica, nesse caso na janela de 1 ano, o IFIX parece super valorizado. A gente pode olhar em outras janelas também.
No caso de 3 anos, a média de 4,10 e o spread continua Super abaixo, o que me diz que esse prêmio me parece pequeno. O IFIX parece super valorizado. E, finalmente, 5 anos, o prêmio era menor, porque aí a gente está pegando um período de alta Selic a 7,25. Então, a média desse período foi 3,57, que é praticamente o spread de hoje. Então, na melhor das hipóteses, não há prêmio. Não há prêmio. O status está neutro no que diz respeito ao IFIX. Aí a gente pode entrar nos nossos cenários para entender um pouco melhor. Até pegando uma das subclasses que são uma das subclasses mais representativas do IFIX, onde você tem algumas oportunidades, e aí eu estou falando dos fundos de escritório, de corporativos, o racional é o mesmo. Para um ano, o prêmio era de 4% e o spread atual está em 3,08%. Então, mais uma vez, esses ativos parecem supervalorizados. No caso, dá licença, de 3 anos, 3,87 seria o prêmio e o spread atual 3,08, também supervalorizado. E num cenário de 5 anos, o spread era menor, como você falou. Naquele período, a gente passou por um momento excelente de compressão de taxas, mas, de qualquer forma, a NTN, os fundos operavam com um prêmio de 3,36 e 3,08 hoje não me dá muita margem de manobra. Quando eu olho friamente para esses gráficos, eu posso dizer a você, o IFIX está ou supervalorizado ou no preço. Mas a gente passa a entrar, então, no detalhe, no racional e na aposta de uma melhora de Brasil. Sim. Então tem algumas coisas a considerar. Imaginando que esse momento de Brasil continue a melhorar, também é de se esperar que o prêmio da NTN diminua, consequentemente, isso acaba trazendo os fundos imobiliários. Sim. Então, esse é um ponto e pode ser uma razão para se investir. No caso, corporativos, logístico, todos aqueles fundos ou subclasses que se beneficiam mais de uma melhora da atividade econômica, de uma queda de vacância, você tem esse prêmio adicional no caso da vacância cair de 28 para 17, que é um cenário com o qual se trabalha. 2017, essa vacância pode chegar a 28%, caindo a partir de 2019, 2020, para baixo de 20%. Você acaba capturando esse ganho na forma de ganho de capital através desses dado fundos. Que assusta de falar 25, 27, 28% dos escritórios ou dos galpões estão vagos, também mostra uma oportunidade de tentar capturar o ponto da virada. Perfeito. Né? De comprar lá na baixa do mercado real, do mercado Perfeito. de tijolo. Então é por isso, aí entrando nas oportunidades, não é toda a classe de fundos imobiliários está cara. Eu vou até... o meu gestor, o Eduardo Varran, ele é um grande defensor dos fundos de agência. No momento eu não gosto. Nesses últimos 2, 3 meses, eu estive errado. Porque os fundos continuaram valorizando e valorizando bem. Mas quando eu olho para um fundo de agência, onde os contratos atípicos agora estão mais curtos, é difícil imaginar que os fundos consigam alocar mais recursos com mais agências. E o yield, ou o retorno desses fundos hoje, se encontra abaixo de 9%, alguns próximos de 8,5%, enquanto alguns fundos de renda fixa, diversos fundos de renda fixa, ainda podem render para o cliente ou para o investidor, numa janela de um ano, mais de 10,5%,
eu não gosto dessa alocação, inclusive... Nesse momento, inclusive, são fundos que operam com prêmio para o valor patrimonial e não desconto, que é interessante para quem procura ganho de capital. Então, o fundo de agência é um fundo muito popular que eu particularmente não gosto para a carteira agora. Mas olhando para um cenário de Brasil melhor, é a aposta da Rio Bravo. Nós vamos continuar vendo o governo empurrar as reformas, os números para o ano que vem já são melhores, a inflação vem convergindo para as metas do Banco Central. Você tem valor, sim, nos fundos imobiliários corporativos, alguns fundos imobiliários monoativos. É o caso, por exemplo, eu posso citar claro, por favor, do TB Office, que é um ativo de altíssima qualidade. Ele já recuperou, inclusive, de uma semana para cá, subiu ainda mais do que o IFIX, mas é um ativo de altíssima qualidade, que ainda tem uma vacância alta e opera com um valor patrimonial muito baixo. Então, esse é um ativo que o preço das cotas dele na bolsa é muito mais barato do que se eu fosse comprar esse imóvel na vida real. Chegasse lá e falasse, eu quero vir comprar o imóvel, eu não ia conseguir pagar o preço que eu pago quando eu compro as cotas dele na bolsa. Mas a expectativa para o ano que vem, que é de taxa de juros não a 14%, mas a 11%, 11,5% em meados do ano que vem, e um mercado um pouco mais aquecido, que nos leva a crer que o preço por metro quadrado desse ativo deveria ser muito mais alto. Então, existe um prêmio em ativos ou fundos como esse que podem ser ainda encontrados no mercado e não são tão óbvios como eram em janeiro ou fevereiro, mas existem. De tudo isso que a gente falou, inclusive com o material que foi apresentado aqui, eu queria resumir de uma maneira e depois você vai validar ou não. Investimento primeiro é perfil. Correto. Existe uma carteira que seja válida para todo mundo. Investimento é perfil de cada um. E perfil é circunstância. Perfil não é personalidade. Não é arrojado porque eu gosto de pular de bungee jump. Eu sou arrojado porque eu sou novo, porque eu não tenho filhos. Perfil é circunstância de vida. E investimento é retorno ajustado por risco. Então, quando você fala, olha, eu prefiro isso agora àquele outro setor ou coisa assim, é porque o retorno dado o risco não está interessante, mas a circunstância pode mudar e você mudar a alocação. Se hoje não te interessa investir em agências bancárias nesse momento, se amanhã vem uma queda das cotas, do preço das cotas, o retorno já pode ficar novamente interessante ao risco que você enxerga. Claro, está corretíssimo. Os 3 pontos fazem total sentido. O perfil daquele investidor, seja ele um fundo, seja uma pessoa física, e olhar sempre o futuro, mas o retorno ajustado pelo risco. Então, quando compara lá com um título público do governo que tem um risco muito baixo, não é que o fundo imobiliário perdeu características, mas ele está entregando um retorno neste momento que você fala, por que eu vou tomar o risco nessa classe de ativos se eu tenho um risco mais baixo aqui, né? Tem outras, eu acho que o fundo imobiliário ele tem uma característica única, não dá para comparar com a renda fixa porque o risco é outro, mas é o único ativo que te entrega a renda no bolso todo mês. E desculpa te interromper, num cenário de estabilidade que protege o teu principal, porque na teoria, pelo menos, você tem a correção pela inflação. Então é um ótimo ativo, eu acho que eu não fui tão claro, como classe, o que eu digo é, olhe no detalhe, converse estude bem o fundo, converse com quem conhece, procure mais informações, porque há boas oportunidades, mas elas não são todas, e não são em todas as subclasses, mas sem dúvida nenhuma elas existem. Hoje, por exemplo, nós reduzimos a posição de fundos imobiliários dentro de uma carteira diversificada, mas ainda é elevado, eu ainda tenho 15%, às vezes 20% em fundos imobiliários. Num momento de melhora e emissão de novos fundos, que muito bem pode acontecer em 2017, esse percentual pode aumentar e aumentar bem. Então, é uma classe de ativos que
o investidor brasileiro tem a vantagem da isenção fiscal e não deve deixar de acompanhar. Sim. E muitas vezes não deve deixar de investir. Então, você tocou num outro ponto que me interessava já te perguntar. Qual deveria ser o peso da participação de fundos imobiliários no portfólio de uma pessoa? Entendendo que ninguém investe em uma classe de ativo. O dinheiro é um só e eu posso e devo diversificar em várias. Posso ter ação, posso ter imóveis propriamente ditos, posso ter renda fixa e tal. Quanto deveria ser a alocação máxima em fundos imobiliários num portfólio bem diversificado? Um portfólio bem diversificado não deveria passar de 15%. Ele não deveria. Agora, comparar um fundo de agência a um fundo monoativo, corporativo monoativo, é muito difícil. São riscos muito distintos. Então, eu não posso afirmar um percentual único. Um investidor moderado, de alta volatilidade, ou um investidor arrojado, ele pode sim ter um percentual maior de fundos dentro da carteira e vai depender muito do perfil dessa carteira. Né? Como montar a melhor carteira de fundos imobiliários, agora especificamente de fundos imobiliários, para aquele investidor. Sim. Porque o primeiro passo numa carteira diversificada é dividir em classes de ativos. Certo. Uma vez feito isso, eu olho para a classe e nós fazemos uma alocação dentro daquele universo. E aí entra exatamente essa combinação de fundos imobiliários para uma carteira bem montada. Aí você definiu que vai 15% ou 20% do patrimônio para fundos imobiliários. E aí vai fazer o mesmo trabalho dentro dessa classe. Exato. Não vai ter só fundo imobiliário de escritório, só de agência. Provavelmente vai ter, não. Né, isso. várias classes. E aí então, quantos fundos imobiliários alguém deveria ter para alcançar uma carteira bem diversificada? Dentro da minha alocação em fundo imobiliário, eu deveria ter quantos fundos imobiliários? Todo o nosso trabalho, e de forma teórica e empírica, uma carteira com 7 a 8 fundos imobiliários entrega ao investidor uma carteira bem diversificada. Não há necessidade de você montar uma carteira com 15, 20 fundos imobiliários. Ainda mais no universo brasileiro, que ainda é um universo pouco eficiente. Sim. Então, 7 a 8 fundos imobiliários, você consegue entregar uma carteira bem diversificada, de qualidade e que dê o rendimento, ou que traga o retorno que aquele cliente, dependendo do perfil dele e dos fundos que ele procura. E já com um nível de risco adequado com 7, 8 fundos. Perfeito. Legal. Depois a gente vai explorar mais isso. Eu sei que tem gente, eu conheço gente que tem 20, tem 30, tem 40 fundos imobiliários na carteira. É claro que ter 40 diversifica mais do que ter 8. A questão é que o ganho marginal de ter 9, 10 ou 40 não é tão relevante em comparação com 7, 8. Semana que vem eu trago um gráfico na abertura do programa para explicar melhor essa questão de quantos fundos imobiliários. Mas é importante ouvir de quem faz essa alocação. Como alocador, num universo de uma centena de fundos, nós trabalhamos com 25. Porque são os 25 que eu sinto, que eu fico tranquilo, que eu sinto que como equipe nós conseguimos acompanhar, ter acesso à informação, ter acesso a fluxo. Então, o fato de haver um universo maior não me obriga a trabalhar com todos esses fundos. Sim. Eu sei que os fundos que eu tenho nas carteiras dos meus clientes são fundos que eu consigo operar, gerir da melhor maneira possível. Isso é importante. Acompanhar, né? Acompanhar, o que exatamente. Lá. Bom, minha última pergunta, que é também aquela que muita gente quer saber. Você indicaria quais fundos hoje para uma carteira, para um perfil de renda e para um perfil de ganho de capital? Pegar minha colinha. Vamos lá. Para dar um pouco... Bom, como eu falei, no caso dos fundos de agências, os principais se encontram muito no mesmo nível, né? BBPO, o Agências Caixa e o Santander. Está tudo muito perto. Nós usamos só para posições de curto prazo, para caixa, para quem precisa de caixa, de repente
é interessante você ter isso. Para quem está procurando acompanhar o IFIX, o índice, também esses fundos têm dado um retorno interessante, mas é um retorno abaixo aí de 8,80 a 8,70. Na parte de lajes corporativas, monoativo é o TB Office, talvez não, é a melhor aposta monoativo. E multi, você tem o Kinea, tem uma ótima gestão, é um fundo sólido, um ótimo passivo, eles são patrimonialistas, eles gostam de comprar o ativo todo, então você tem uma gestão que agrega valor. O retorno, o dividend yield, a distribuição, ela é relativamente baixa, 8%, mas nesse caso nós começamos a olhar para ganho de capital. Então, eu não olho para ganho de capital nos fundos de agência, mas nos fundos corporativos a ideia é uma combinação dessa virada na economia que a gente está enxergando para frente. Exato. Então, 8% já passaram todas as revisionais e existe aí um potencial de valorização. Apenas 8% é olhar para o passado. Né? Exato. E aí, mais uma vez, retorno ajustado por risco, uma carteira grande, diversificada, e que, se vier essa melhora que se espera, ela pode ter um aumento na distribuição. Perfeito. Da mesma forma, o renda corporativa, que é da Rio Bravo, também tem um potencial, boa gestão, um dividendo muito parecido e com potencial de valorização. No momento, nós saímos de posição do BC Fund, que é um dos maiores, já há algum tempo, desde que eles fizeram a distribuição. Eu acho que a distribuição financeira não justifica a precificação do ativo, mas é uma ótima gestão e em algum momento nós podemos voltar a fazer essa alocação. No começo do ano, o nosso fundo e os nossos clientes tinham posições muito fortes no BC Fund. Então, o ativo é um fundo com o qual a gente ainda vai voltar a trabalhar. E nas outras classes, aí entram os fundos de fundos e os fundos de papel, fundos de CRI. Sim. Os fundos de CRI são interessantes porque não pode perder de vista que há riscos de crédito lá dentro. Claro. E muitos eventos aconteceram no mercado de crédito e ainda vão acontecer, mas há alguns fundos de crédito que têm uma carteira muito bem diversificada, com boa qualidade e com uma distribuição muito forte, acima de 12%, 12,80% em alguns casos. Então, você tem aí o Veritas. No caso dos fundos de fundos, você tem Brasil Plural, por exemplo, porque o fundo de fundo é interessante. Na sua maioria, é um fundo que simplesmente compra cotas de outros fundos. Muitas vezes, a cota do fundo tem um desconto para a carteira de fundos imobiliários, são ativos líquidos, que por sua vez tem o seu desconto também. Em relação ao patrimônio deles. Exato. Então, em muitos casos, existe um ganho adicional comprando cotas de fundos. E para quem quer capturar essa melhora de Brasil, melhora da atividade, melhora do PIB, você pode olhar para a logística também. Então você tem o fundo CS, o HGLG e o SDI. SDI Logística. Os yields estão próximos de 9%, não é um yield ruim, mas com vacâncias enormes e um potencial de valorização ao longo desses próximos 2 anos. Anotou tudo? Se não anotou, não se preocupa, você vai poder assistir de novo no fim de semana, amanhã, quantas vezes precisar. Nosso tempo já acabou, eu quero agradecer a generosidade de vir aqui compartilhar tanto conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você mais uma vez, até semana que vem, um abraço.